Meu nome é Isabela Martins Faria, eu sou jornalista, crítica de cinema, criadora de conteúdo, e o cinema para mim é um lugar de muita felicidade, de muita paz. Eu sou Roberto Sadovski, eu sou jornalista, crítico de cinema. Hoje eu tenho uma coluna no UOL. Eu já me inscrevi em jornal, revista, fanzine, tudo. E cinema é bom demais. Era 2021, era pandemia, eu era apresentadora da madrugada na CNN. E poucas coisas acontecem de madrugada, pouquíssimas coisas. Então eu falei, cara, eu tenho uma base boa em cinema, que até então eu tava só graduada em jornalismo, mas nunca tinha feito nenhum curso mais, digamos assim, que daria essa titulação de cinema pra mim, mas eu sempre estudei muito cinema. Na internet mesmo, e enfim. Eu nunca quis fazer outra coisa. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de ler muito quadrinho. Eu fui alfabetizado com gibi, mas não com Turma da Mônica, um gibi melhor. Quando chegou a hora de terminar o colégio de faculdade, o jornalismo já estava no meu sangue também. Também por causa de cinema e de filmes que falavam sobre jornalismo. E foi o que eu fiz, eu morava em Natal. Então lá eu comecei a escrever qualquer coisa, né? Eu tô aqui, na madrugada da CNN, sem fazer nada. Tenho meu Instagram pessoal mesmo. Na época não era nem assim, algo, digamos assim, profissional. Eu nem pensava em fazer isso profissionalmente. Vou começar a dar dicas de filmes no meu Instagram. Pra quem me segue. E na época era, sei lá, 5 mil pessoas. E sempre fazendo fanzine, fazendo uma coisa que se balançava mais para cinema. Eu fiz uma matéria para o Estadão, a editora da Sete, que é a Isabela Boscov, me pediu uma matéria, eu fiz, mandei, e no dia seguinte ela falou, tem uma vaga aqui se você quiser, e eu vim. Então de lá para cá eu fiz a Sete de 96 até a revista acabar em 2010, e depois disso eu fui para o mundo digital também. Então eu nunca quis fazer outra coisa a não ser trabalhar com cinema. E eu gostava tanto, e eu me comprometi tanto com isso, de falar de cinema com os meus seguidores, que o pessoal da CNN notou e falou, você quer fazer isso pra gente? Aí eu falei, ok, vamos fazer então. E eu comecei a fazer em conjunto com eles, além de escrever no site deles, sobre cinema. Eu fiz revista. Tá? A revista mensal tinha uma dinâmica um pouco diferente, porque a gente via os filmes um pouco antes de todo mundo. Então eu acabava vendo muita sessão pra mim. Eu ia na Sony, na Warner, na Fox, então eu via os filmes sozinho, muitas vezes. Às vezes 2, 3 num dia só que eles montavam para mim. Mas era uma outra época. Então era muito tranquilo. Eu fazia minha pauta muito antes, porque a gente tem o privilégio de poder adivinhar o que vai estrear daqui a 1, 2, 3, 4 meses. Dava para poder fazer tudo muito antes, assistia tudo, deixava os textos prontinhos quando era só crítica. Os críticos, né, eram semideuses. Eles não podiam ser questionados. Você falava qualquer coisa que era fora da opinião que ele achava. Você não entende nada. Quem é você? Quem entende é fulaninho. E eu achava uma coisa assustadora até, porque eles eram realmente intocáveis. Eram intocáveis, endeusados. O problema que a gente tem que ter, né, em relação... Não é nem problema, questionamento que a gente tem que ter em relação ao papel do crítico, como você disse, nunca pode estar hoje em dia desassociada das redes sociais. A internet começou mais ou menos nessa época, na virada do milênio aí, que começaram a aparecer alguns blogs, alguns sites que cobriam tal. A dinâmica não mudava muito, eles entravam muito na rotina que já existia
dos estúdios. E, na verdade, é a rotina que existe até hoje. Não mudou muita coisa. O que mudou foi o volume de gente. Aí tem um catatal de gente que eu vou em sessão de imprensa e parece uma sessão de sexta-feira à noite. É porque esses caras, essas pessoas vieram de um tempo em que a crítica de cinema, ela era única nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas e em outros veículos desse tipo. Ela era única. Não havia a rede social para bater de frente com essas pessoas. Então, elas estavam no pedestal delas. O estúdio ia até elas, e era obrigatório ir até elas para que elas tivessem 1000 entrevistas para que o filme saísse no jornal. Isso era óbvio. Só que agora, com as redes sociais, isso se pulverizou. Então a gente vê influenciadores de 1 milhão de seguidores sendo escolhidos ao invés de críticos das antigas para entrevistar fulaninho de tal pelo estúdio fulaninho de tal. E isso é complicado, porque existem várias nuances para essa questão. Uma delas tem um filme muito bom chamado O Crítico, do Kleber Mendonça Filho. Foi um dos primeiros filmes que ele fez, em que ele conversa com vários críticos, se eu não me engano é no Festival de Cannes, diretores, jornalistas e tal. E um dos jornalistas diz, era um grande crítico, acho que em algum meio de comunicação grande, ele diz o seguinte, quando Cidade de Deus foi mostrado no exterior, Cidade de Deus, literalmente um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos, quando esse filme foi mostrado no exterior, muita gente do Brasil meteu pau. Muita gente. Muitos críticos, muitos. E um deles admite que ele só falou mal do filme Cidade de Deus porque ele não gostava do fato do Fernando Meirelles ter vindo de publicidade. Porque o Fernando Meirelles era um publicitário, ele não era um diretor. E aí você fica, um jornalista, ele faz uma meia-culpa, ele diz que errou, mas a crítica, quando você endeusa uma pessoa nesse sentido, dentro de um meio de comunicação desse jeito, a crítica, ela acaba sendo contaminada por picuinha, por ego, por eu não gosto de fulaninho, eu não gosto de ciclaninho, e a partir do momento que eu não gosto de fulaninho, eu tenho que, avaliar o filme dele, eu vou dizer que não é tão bom assim. E eles estavam errados. Cidade de Deus é um dos maiores filmes que a gente tem no Brasil. Então, antes, você tinha essa coisa do crítico de cinema e da crítica de cinema ser muito endeusada. Eles eram os formadores de opinião. Eles que ditavam o que estava no mainstream. Os críticos eram deuses. Então, se fulaninho falou, tá falado. Porque você não tinha uma competição direta com a rede social. Você tinha uma competição da Folha, com o Estadão, com o Globo, com a Veja. Você tinha vários colunistas e vários críticos, mas todos dentro do veículo de mídia tradicional. E querendo ou não, todos eles eram também muito estudados. Pra mim não mudou absolutamente nada. Eu continuo escrevendo do meu jeito, no meu ritmo, com o tamanho que eu gosto, da forma que eu gosto. Ninguém interfere com o que eu escrevo, ninguém interfere com o que eu faço. Eu entendo que existe uma relação diferente de estúdios com muitos influenciadores que escrevem sobre cinema que não tem o mesmo compromisso. Porque cinema é bagagem, você tem que ter bagagem, você tem que saber o que você vai dizer e você tem que saber avaliar bem o que você está vendo. Ele não pode ser só o oba-oba. Nessa imensidão que existe hoje, tem gente que tem muito interesse em descobrir. Tem gente que acha que crítica de cinema é avaliar fotografia, montagem, e não é. E tem gente que acha que gostei ou não gostei, o que não é também. Eles eram muito estudados. Eles fizeram faculdade de jornalismo, eles tinham base, eles viam filmes, e eles começaram a ter a vida deles focada nisso. Hoje em dia, os críticos de cinema também, o problema eles não são só críticos de cinema nos veículos de comunicação. Eles são críticos de cinema, eles têm que subir notinha, eles têm que falar com fulaninho de tal porque eles estão fazendo uma matéria de uma outra editoria. Eles não são só críticos de cinema, eles não têm a possibilidade de aprimorar o conhecimento deles como críticos de cinema. Infelizmente, antigamente você era só crítico. Hoje em dia você tem que fazer tudo. Essa é a grande diferença pra mim. Nas redes sociais, hoje em dia, é outra coisa. Obviamente, você tem o espaço pra você falar o que você quiser. Não tem tanto veículo.
tem muito mais gente interessada em escrever. Então, se você se forma hoje e você quer escrever sobre cinema, o que você faz? O grande veículo já tem os críticos. Você vai na Folha, no Estadão, em qualquer lugar do Brasil, já tem as pessoas que fazem isso. Então, você cria o seu espaço. E a internet democratizou isso de uma forma brilhante. Todo mundo pode ter o seu espaço. E onde estavam os meios de comunicação quando a internet explodiu? Não estavam na internet. Não estavam nas redes sociais. Até hoje, você não tem uma presença massiva dos grandes veículos de comunicação nas redes sociais. Você não tem, porque não houve um investimento inicial desses veículos, talvez por aqui acharem que não ia dar em nada, que eles eram invencíveis. Não houve essa migração. E quando houve, já era tarde demais. Quando houve, você já tinha o público se informando por influenciadores, você já tinha o público se informando pelo WhatsApp, você já tinha o público se informando por outros lugares. Além de tudo, as assinaturas ficaram caras, né, dos jornais e das revistas, e isso fez com que a população migrasse para um canal de informação gratuito, que são as redes sociais. Mas não houve, eu acho que o público, sim, ele foi para as redes sociais, mas a informação, ela não pode ser tão inflexível, ela precisa seguir o seu público. A informação, os meios de comunicação precisam estar onde o público está. Porque senão, para que serve a informação? Para que serve a crítica de cinema? É um diário do crítico? Eu vou aqui escrever no meu diário que eu gostei tanto desse filme. Não, a partir do momento que você é um crítico de cinema, você mostra a sua crítica para outras pessoas. E se você não está mostrando, e se você está na sua bolha, no impresso, é a capa da semana, enquanto tem gente falando qualquer asneira nas redes sociais, você tem que ir para as redes sociais. Você tem que ir, porque você está prestando um serviço. E esse foi o principal erro dos grandes veículos de comunicação. Eles não foram para as redes sociais, enquanto isso, o público, não tendo dinheiro para pagar essas assinaturas, ou perdendo o interesse mesmo, foi para as redes sociais. O influenciador é uma área cinzenta gigantesca, né? Porque o que é um influenciador? O que você faz? Como você se forma nisso? O que é só querer? Eu acordo e falo, quero ser um influenciador hoje, vou criar um canal. Se você der sorte, você tem muitos seguidores, porque você às vezes faz um vídeo que viraliza. Mas isso te deu alguma formação para isso? Mas eu acho que o influenciador hoje é uma coisa um pouco sem cara. E eu acho muito importante, quando o cara quer escrever especificamente sobre cinema, que ele faça isso, que ele escreva, que ele trabalhe no texto dele, que ele trabalhe na apresentação dele em vídeo. Se você tem um monte de seguidor, não significa que você é bom, significa que em algum momento você fez alguma coisa que tem uma conexão, e às vezes as pessoas estão lá. Não havia a rede social para bater de frente com essas pessoas, então elas estavam no pedestal delas. O estúdio ia até elas, e era obrigatório ir até elas para que elas tivessem 1000 entrevistas para que o filme saísse no jornal. Isso era óbvio. Só que agora, com as redes sociais, isso se pulverizou. Então a gente vê influenciadores de 1 milhão de seguidores sendo escolhidos ao invés de críticos das antigas para entrevistar fulaninho de tal pelo estúdio fulaninho de tal. Por que tal filme é melhor do que o outro? Por que tal filme é mais comentado do que o outro? Por que um filme resiste ao tempo e outros são apagados? Porque tem talento e bagagem e nuances que são injetadas em cada obra. E se você se dispõe a entender isso, se você se dispõe a estudar, a assistir, a balancear, você vai poder falar que o teu gosto vale alguma coisa para ser conhecido pelos outros, porque você alimentou o seu gosto e lapidou o seu gosto. Gosto do mundo. Então, o gosto é relativo, mas saber se apresentar e transformar a sua experiência num texto que vai ser falado ou vai ser escrito, que possa ser compreendido por alguém fale, saquei o que esse cara quer dizer, entendo o que esse cara quer dizer, não concordo com o que esse cara quer dizer, mas ele tem que ter um caminho, sabe? Então eu acho que o cinema não é proibido para absolutamente ninguém, assim como nada é proibido para absolutamente ninguém. Acho que está aberto para qualquer pessoa. Não há essa coisa de qualificação no sentido de você precisa ter feito a faculdade XYZ, no curso XYZ para você poder... Não, isso eu não acho que seja o caminho também. Mas eu acho que essa pessoa ela tem que estar minimamente embasada. Ela não pode ligar uma câmera e falar, não, é porque eu acho que a regulamentação do streaming... Tipo, quem é você pra falar
sobre isso? Você estudou? Você foi atrás? Você conversou com as pessoas? Você entrevistou o fulaninho, o ciclaninho? Se você fez isso, tudo bem. Eu sou fulaninho, eu conversei com fulano, ciclano, blá blá blá. Agora, não é preciso você ter uma faculdade, é preciso você estudar. Quem sou eu para dizer quem pode ou não? Mas quem se dispõe a ir para essa linha de frente tem que segurar a onda também, tem que ter alguma coisa para apresentar. E me entristece às vezes quando eu vejo pessoas que escrevem sobre cinema colocando tanta parede, sabe? Ah, você não pode que não fez isso, você não pode que fez aquilo. Você não pode que você não viu no festival tal. E eu vi em casa 2 anos depois. Qual é a diferença? O filme é o mesmo. A sua experiência lá é diferente da minha experiência de ver em casa. Mas o filme que você está vendo lá é o mesmíssimo. Então, eu não acho que alguém tenha como barrar alguém de falar sobre cinema. Eu acho que o estudo é a grande chave disso tudo. Porque você não pode simplesmente ligar uma câmera e dizer, ah não, é porque eu não gosto disso. Sim, mas o que você sabe sobre isso? No momento onde as redes sociais existem, onde existe uma tonelada de fake news por hora, você precisa estar embasado. Então eu acho que qualquer pessoa que estudar, que seja curioso, que for curioso, eu acho super justo.